o porquê desta mesa redonda, aquilo que me levou a propor esta mesa redonda, o que é que esteve presente em relação a isso. Portanto, analisando o programa, vi que havia muitas áreas que estavam completamente cobertas do ponto de vista primeiro do ponto de vista do que é o transporte metropolitano, e sei que o Faustino fez uma belíssima intervenção sobre isso. Isto clarificou muito o que é que são os desafios, o que é que são as grandes propostas que estavam. Havia muito trabalho sobre novas tecnologias e como é que elas podem trabalhar e ajudar a melhorar o sistema de transportes, a sua utilização, a sua percepção, o seu desenvolvimento. E eu achei que no momento em que nós damos muita importância àquilo que é o imediato, aquilo que é mais o efêmero, aquilo que aparece mais nas parangonas, que era interessante relembrar algumas coisas. E isso surgiu, uma ideia também me surgiu por causa de um livro que estou a ler, um livro muito recente de Tom Holland, que se chama Domínio, e é uma reflexão sobre como o cristianismo transformou o pensamento ocidental, e praticamente no prefácio do livro termina com uma frase que vou citar, que acho que é absolutamente basilar em relação àquilo que nós hoje aqui vamos falar. As revoluções incompletas são lembradas, as que triunfaram estão condenadas a tornarem-se num dado adquirido. Ora, eu acho que efetivamente no pós-25 de Abril houve uma revolução nos transportes. E hoje, algumas das coisas que foram avançadas nessa altura, hoje já nem sequer se fala, porque parece que é absolutamente adquirido. A integração tarifária, um pensamento a longo prazo, intermodal, que integrar as várias coisas, etc, etc. Uma certa cultura que se gerou naquele momento e que era importante recordar. Portanto, achei que era útil, porque para além de todo o trabalho que é feito e toda a tecnologia que podemos aportar, há uma cultura de pensar, planear e gerir os transportes que beneficiará se, por vezes, nós, nesta lufa-lufa em que todos os dias estamos envolvidos, conseguimos ter algum distanciamento e ver o que é que se passou noutros momentos, que foram momentos extremamente decisivos ao nível da mudança que ocorreu nos sistemas de transportes em Lisboa e depois no país, e que, por outro lado, ilustram de uma forma, quanto a mim, extremamente interessante, a maneira de pensar e de atuar no sistema, essa maneira de olhar para o sistema que se foi perdendo ao longo do tempo, por vários motivos, depois irei enunciar. E, portanto, achei que era interessante ouvir protagonistas dessa época. Aqueles que eram extremamente jovens, mais jovens do que muitos que aqui estão hoje presentes, e que foram confrontados com um clima social, político, económico e financeiro, não se esqueçam, primeiro resgate do Fundo Monetário Internacional é por essa altura, extremamente complicado e que souberam dar as chegas importantes e conseguiram transformar coisas importantes nesse momento. Infelizmente, dois deles não podem estar presentes por motivos de doença, o José Manuel Belvida e o Eduardo Zucht. Outros, infelizmente, já não estão entre nós, e, portanto, também já é possível ouvi-los. Mas creio que estão aqui dois bons representantes dessa geração que, no pós-25 de Abril, pegou no sistema de transportes e iniciou as suas profundas transformações nessa altura. Por outro lado, também me parece que era útil refletir um pouco sobre o modo como é que o Estado se foi comportando ao longo do tempo nesta matéria. E acho que aí nós andamos bastante para trás e não para a frente, e acho que é a altura para pôr isso em cima da mesa, sobretudo quando se percebeu que era necessário uma autoridade metropolitana para poder dar um salto qualitativo extremamente importante. Portanto, no fundo, espero que se tenha enterrado de vez aquela visão de que a mão invisível do mercado iria resolver todos os problemas de transportes e que o Estado tem um papel extremamente importante, não apenas como polícia /regulador, mas também como proativo, no sentido de planear, no sentido de dialogar, no sentido de pôr em complemento uma série de competências, capacidades e meios para isso. E depois, até pelas circunstâncias, achei que era útil, como sugeriram o nome da Susana Castelo, com quem tive o prazer de trabalhar muitos anos,
acho que era útil terminar com uma visão muito mais jovem e essa sim a apontar para questões que são hoje estratégicas na forma de abordar a mobilidade urbana. Uma mudança de paradigma, uma mudança de olhar, e acho que era a boa maneira de terminar um painel dos velhos, ter uma pessoa jovem a falar sobre isso. O pós-25 de Abril era caracterizado por 3 ou 4 coisas que a gente hoje se esquece completamente. Mais de 2/3 das pessoas deslocavam-se em transporte coletivo e as pessoas que andavam a pé, na altura não se falava em bicicletas, as pessoas que andavam a pé eram mais do que aquelas que andavam de automóvel. Isto mantém-se praticamente até ao início dos anos 80. Em 81 ainda temos 62% de transporte coletivo e apenas 13% de transporte individual. O inquérito à mobilidade, como viram no quadro rápido que o Nuno apresentou, isto inverteu-se. 60% já estão no transporte individual, e o transporte coletivo baixou para 16%, o andar a pé ainda é 23%, mas se retirarmos de Lisboa, esse valor cai abruptamente em relação a isso. O que acho que é extremamente interessante na altura é que se conseguiu conciliar uma visão estratégica de longo prazo, visão essa estratégica que integrava todos os modos de transporte, era uma novidade na época, com um plano de ação a curto prazo que se chamou PACT, porque estava a ser feito com uma equipa de suíços franceses, do ITEP, da Escola de Lausanne, e o curto prazo em francês é court terme. E, portanto, o plano ficou definido como plano de ação a curto termo, para não alterar a tradução do francês. E esse plano é extremamente importante por 2 ou 3 motivos. O primeiro é porque ele decorre, ao contrário do que é hoje normal, ele decorre de uma visão multimodal para o sistema, que é traduzido a termos de prioridades para um curtíssimo prazo. E é daí que resulta, por exemplo, pela sua articulação, aliás, com problemas de urbanismo, forem ver a equipa que está no Pacto, tem os engenheiros, como não podia deixar de ser, mas depois tem economistas, tem matemáticos como o Crisóstomo Teixeira, e tem urbanistas, porque se percebeu que transportes e urbanismo tinham que estar ligados. E daí resulta o primeiro corredor bus em Portugal e na cidade de Lisboa, na Estrada de Benfica. Se forem ver os desenhos, da maneira como aquilo foi concebido, a preocupação com a envolvente é extremamente importante. Não era apenas uma questão de regularidade e de aumento de velocidade comercial, era um problema de integração urbana de um sistema de transportes que passava a ter um sítio próprio, de certa maneira. Eu acho que isto é um marco extremamente importante naquele tipo de abordagem. Depois, esta maneira de pensar tem uma consolidação no estudo de transportes da região de Lisboa. Estudo e não plano, porquê? Porque a DGTT, com o ITEP, na altura, perceberam que para ter plano tinha que ter um poder político para o poder desenvolver. E não havia condições políticas para isso. E, portanto, optou-se por definir um estudo que, na esperança que mais cedo ou mais tarde houvesse essa capacidade de articular. Não se esqueçam que a DGTT não tinha nem transporte fluvial, nem transporte rodoviário, tinha apenas o transporte rodoviário de passageiros e, portanto, era uma coisa importante. Mas esse ETRL é um marco na maneira de pensar e de olhar para os transportes por 2 ou 3 motivos. Por um lado, porque tem uma visão metropolitana, ainda que centrada em Lisboa. Lisboa, de facto, era o polo de emprego mais importante, era aí que se geravam e se destinava o maior número de viagens de toda a área metropolitana e, portanto, era a partir daqui que ele tinha que ser pensado. Ele é analisado em função das redes estruturantes dos modos pesados e é a partir dos modos pesados que se passa para os outros modos de transporte como sistemas complementares. Portanto, esta visão é extremamente importante. Faz-se uma coisa que se deixou de fazer, que é avaliar alternativas estruturantes e optar pela melhor. Há várias hipóteses de modelos, isto numa altura em que os computadores eram uns monstros enormes e ainda se tinham que carregar cartões para se poder fazer alguns programas específicos. Portanto, era uma coisa absolutamente nada do que se compara com hoje em dia, onde a comparação de alternativas é extremamente fácil. Mas na altura isso fez. E escolheram-se as várias alternativas numa análise multicritério, que era uma coisa completamente de novidade naquela época. Estamos a falar em 1977, 1976, 77, 78, ele é formalizado nessa altura. Praticamente há 50 anos, vejam só. E, por outro lado, a importância daquilo que era a terra de ninguém,
que era as interfaces. Percebeu-se que um sistema só pode funcionar se as comunicações entre as suas várias componentes fossem atrativas, funcionais e bem programadas, desenhadas e integradas. Integração tarifária, que deu origem ao passe intermodal, um dos elementos-chave em todo este nosso percurso. E, por último, um faseamento com definição de prioridades, que é a coisa que também muitas vezes nos falta hoje. Parece que tudo pode aparecer por milagre num determinado momento. Somos muito bons a definir o sistema ideal para o qual queremos prosseguir, mas temos uma dificuldade enorme em definir prioridades, porque isso implica opções, implica privilegiar uns em detrimento de outros, coisa que a gente detesta fazer, e, por outro lado, implica um compromisso temporal que é muito mais fácil de verificar do que uma ideia que é apontada para tempos indefinidos. Infelizmente, este modo de pensar, esta cultura que foi gerada nessa altura, foi uma verdadeira escola para muitos de nós, com a minha idade, para os outros já é diferente, foi interrompida no meados dos anos 80, a partir de meados dos anos 80, com os fundos europeus e a prioridade absoluta que se deu à rodovia. Houve tentativas de retomar esse espírito através do primeiro Plano Diretor Municipal de Lisboa, onde os transportes e o urbanismo trabalharam em conjunto. Depois, quando isso aparece de uma forma ainda mais evidente no Proto-Área Metropolitana de Lisboa de 1992, 10 anos depois do Plano Diretor, não é por acaso que ambos coordenados por um amigo, infelizmente já não está entre nós, o engenheiro Fonseca Ferreira, foi de facto um homem operacional, para além de ser uma pessoa com uma visão e com uma estratégia e com um pensamento muito interessante, e depois um trabalho em que eu tive a honra de participar, sob a orientação do José Manuel Viegas, e onde eu tive a honra e o prazer de participar com a Susana, que teve um papel determinante, Lisboa, o desafio da mobilidade em 2005. Isto é, perdeu-se aquela maneira de encarar as coisas, teve estas tentativas, mas não muito centradas em Lisboa, fundamentalmente, ou na área metropolitana de Lisboa, e há praticamente um hiato de 14 anos, até chegarmos a 2019, com o Plano de Ação da Mobilidade Urbana Sustentável da área metropolitana de Lisboa, para voltar a retomar a visão intermodal, uma visão articulada com os fatores determinantes da mobilidade urbana, como são os fatores demográficos, fatores económicos, fatores da ocupação do território. 14 anos em que cada um andou por si, em que cada um não teve a pensar exatamente como é que o sistema podia funcionar. Foi um recuo extremamente importante em relação àquilo que se fazia anteriormente. No meio disto tudo, o Estado achou que não tinha necessidade nenhuma de pensar, de refletir a longo prazo, de planear, de ser proativo. A ideia dominante é externalizar tudo aquilo que era estudos, planeamento, competências nessa área, e nós perdemos isso de uma forma brutal. Primeiro foi o Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Obras Públicas e Transportes. O engenheiro Líbano Monteiro teve a ousadia de apresentar a público uma coisa que se chamou as infraestruturas de transportes da área metropolitana de Lisboa, no final dos anos 80, onde mostrava a completa incoerência dos investimentos públicos que estavam programados. O que ele se limitou a fazer foi pegar em cada um dos grandes operadores de transportes e dizer o que é que vocês vão fazer, o que é que vocês vão investir nos próximos anos, e meteu aquilo tudo num papel, num dossiê que chamou Infraestruturas de Transportes. É claro que qualquer pessoa minimamente inteligente olhava para aquilo e percebia o caos em que a situação estava. O ministro não gostou, fechou o gabinete, mandou o engenheiro Líbano Monteiro para a Carris até ter a reforma, e nunca mais se falou em planeamento estratégico ao nível do Ministério. Depois os políticos também gostam um pouco de terem entidades independentes que já não precisam de fazer carreira profissional ou política dependente das boas graças de um governante, que lhe pudessem apresentar pareceres sobre aquilo que ele estava a fazer. Então foi decapitado o Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes. Como se isso não bastasse, aquilo que tinha sido a mãe da escola dos homens de transportes nos anos 70 e nos anos 80, a Direção-Geral de Transportes Terrestres, também foi eliminada. A perspectiva prevalecente era, de facto, externalizar. É claro que aqueles que eram consultores adoraram todas estas medidas, mas acho que o país perdeu à conta disso. É possível ter o Estado, se tiver boa capacidade de pensar, planear, refletir sobre estas matérias, também tem maior capacidade e maior interesse em ter consultorias que lhe respondam àquilo que, obviamente, ele nunca poderá ter. E, portanto, perdemos muita coisa acerca disto, uma incapacidade do Estado, de facto,
de assumir as suas funções, uma sectorialização progressiva do ponto de vista modal, cada um pensa na sua estratégia e está muito pouco atento àquilo que se passa acerca do resto, no que se passa à sua volta, a incapacidade de ter uma visão de longo prazo que nos possa nortear. Muitas destas coisas, ou algumas destas coisas, foram ou estão a ser ultrapassadas com a Autoridade Metropolitana de Transportes. É um passo de gigante em relação àquilo que estava, o caminho descendente que estávamos a ter. Mas, apesar do assinalável reforço técnico, e acho que isso hoje de manhã foi muito bem patente, e aliás por algumas intervenções até do outro painel, do colega que aqui estava, em representação da Autoridade Metropolitana de Transportes, apesar do grande reforço técnico, da sua capacidade técnica, continua a haver alguns aspectos que a autoridade não pode responder, como é tudo aquilo que são operadores dependentes do Estado ou grandes operadores públicos dependentes do Estado. E isso é uma falha importante, porque como se percebeu quando se fez o estudo de transportes da região de Lisboa, esses são as peças-chave na estruturação do sistema. E, portanto, é algo que vamos ter que continuar a falar. Não falei demais, como é habitual. Portanto, Miguel, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu confesso que me revejo inteiramente naquilo que disse aqui o professor Nunes da Silva, a quem agradeço o convite para estar aqui presente. Eu há mais de 20 anos que não tenho contacto direto com o sector dos transportes, o que significa que hoje vim aqui um bocado como alguém que assistiu a revelações, e de facto elas são bastante grandes, mas eu queria fazer, primeiro de tudo, um pequeno comentário. Eu tive uma vida bastante variada, comecei a trabalhar nos transportes em Angola, com o transporte rodoviário e com os táxis, que devem calcular que foi uma situação muito difícil nos anos 74 e 75. Depois vim para o Metropolitano de Lisboa e aí juntei-me à equipa que trabalhava no plano da ação de curto prazo. A primeira fase, portanto, isto em 1976, a primeira fase do plano da ação dos transportes foi aprovada quando eu era secretário de Estado dos Transportes, e devo dizer que isso me leva a algumas reflexões sobre como fazer política, e desde já posso antecipar que é fazer poucos anúncios enquanto se faz o trabalho. Porque o PACT tinha cerca de 30 e tal entidades, e não eram apenas os operadores estatais e os operadores municipais, tinha a polícia, tinha a GNR, tinha todo esse mundo de pessoas que estavam envolvidos nos transportes, e foi o meu papel ter andado praticamente com uma candeia pela mão, um a todos os operadores, a explicar-lhe o que é que era o plano em geral e o que era o plano em particular naquilo, para depois ter sido aprovado, como se diz em francês, como uma letra à la poste. E devo-vos dizer uma coisa, creio que não houve nenhuma notícia no jornal, porque eu não quis. Eu fui sempre muito mais pelas ações que pelos anúncios, e isso, enfim, contrasta bastante com muita coisa que é anunciada. Se nós fôssemos a ver o que foi anunciado nos últimos anos e o que foi concretizado, há um déficit bastante grande. Depois dessa questão, voltei aos transportes, mais tarde como parlamentar, como presidente da Comissão Parlamentar de Obras Públicas e Transportes, e praticamente não tive nada. Fui o funcionário de 3.500 do Metropolitano de Lisboa, de muito me orgulho de ter sido, e devo-vos dizer que na sessão de hoje de manhã eu gostei imenso deste seminário, felicito quem o organizou, tudo teve, eu não sou uma pessoa de elogios fáceis, mas tudo teve um excelentíssimo nível. Mas eu, das exposições de hoje de manhã, queria salientar três exposições. A primeira foi a magnífica exposição mostrando a quantidade de coisas que estão pensadas e a quantidade de coisas que estão em trânsito e que estão a ser pensadas, feita pelo professor Faustino, que gostei imenso. Portanto, acho que realmente esta questão dos transportes metropolitanos de Lisboa é realmente qualquer coisa que tem condições para andar. Outra das intervenções que eu gostei muito foi do representante da Metropolitana de Lisboa, o engenheiro Humberto, e que realmente falou sobre uma coisa que é importantíssima, que é o consenso.
consenso é hoje, desculpem, tenho experiência política de muitos anos, o consenso é, na generalidade, uma questão mal vista pela classe política, porque o consenso dá muito trabalho, é muito exigente, exige muitas idas e vindas e, portanto, normalmente não produz os frutos imediatos que a maioria dos políticos querem. Mas eu quero apenas dar 2 exemplos. Em Portugal houve 2 dossiês que tiveram uma larga margem de consenso, que foram exitosos. Um foi da adesão ao euro, o outro foi o dossiê de Timor. Se não tivesse havido consenso, as coisas não teriam sido tão fáceis. Porque quem conhece os dossiês, por exemplo, eu conheço bem o dossiê de Timor, porque fui até o último presidente da Comissão Eventual de Timor-Leste, nem sempre as coisas foram fáceis. Houve divergências entre o Governo e a Assembleia da República. E o que valeu foram os partidos políticos que estavam na Assembleia da República, estavam unanimemente ao lado da independência de Timor. Este é um problema sobre o qual, um dia, quando as coisas começam a prescrever, poder falar, explicar sobre a importância do consenso. E o que eu julgo que foi possível na área metropolitana de Lisboa, não sei como é que as coisas se passaram, mas confesso que estou cheio de curiosidade e vou procurar saber, eu nestas coisas sou bisbilhoteiro, não é verdade? Mas realmente as coisas deram muito trabalho e o trabalho fez-se aqui porque houve efetivamente a busca de um consenso, o que não significa que as pessoas estivessem todas de acordo. Procurou-se constantemente encontrar o máximo divisor comum. Não se pense que no pacto, que foi aprovado, como eu digo, numa letra à la poste, por 30 e tal elementos, não se pense que não houve guerras terríveis. Houve documentos a proporem o fecho do metropolitano. E eu, nessa altura, que me dirigia ao Gabinete Metropolitano de Lisboa, tinha que fazer a defesa do metropolitano e foi por aí que estive um bocado em evidência e acabei por cair na Secretaria de Estado dos Transportes, onde, aliás, eu não queria pertencer a mim. A terceira intervenção que eu gostei muito, devo dizer, gostei muito porque achei que é oportuno e que é a altura de tirarmos algum sumo, foi a do engenheiro, do Dr. Cabasso Martins, da Antrop, que chamou a atenção, cuidado, tem que por trás disto haver uma responsabilidade financeira. Quer dizer, não se pode pedir ao sector privado que faça o volume de investimentos que se prepara para fazer e depois de repente tira-se o tapete ou diz-se qualquer coisa. Não, isto tem que existir responsabilidade sobre isto. Era só isto que eu queria dizer para uma primeira ronda, até porque de um momento para o outro podemos ser interrompidos pela chegada do membro do Governo, mas eu teria muitas coisas para dizer. Diria apenas uma questão que é simples. Os objetivos para os transportes de Lisboa estão perfeitamente definidos. Mas há muitas coisas que precisam de ser feitas. E, sobretudo, há 2 questões pelas quais, em função da minha senioridade, eu fazia um apelo. A primeira, olharem para a segurança em que se circula em Lisboa. Os números hoje da sinistralidade rodoviária em Portugal são números fantásticos. Eu sou do tempo em que, com circulações que eram 7 ou 8 vezes, e aqui o meu amigo, que é matemático, 7 ou 8 ou 10 ou 12 vezes inferiores à de Portugal em termos de número de quilómetros percorridos, a sinistralidade era 3 vezes superior à que é hoje. Mas ela evoluiu assim no país, e temos motivos de orgulho, mas não evoluiu assim na cidade. E na cidade há graves problemas de segurança que passam pelas adaptações de semáforos. Já vimos que a tecnologia resolve tudo, mas a tecnologia está a chegar atrasada à capital, não é verdade? Há passagens de peões que precisam de ser... Há necessidade de acalmar a circulação rodoviária, há que introduzir o conceito que foram interrompidos os planos que foram feitos em 2000 e qualquer coisa de circulação automóvel para reduzir. Eu julgo que a pandemia até tinha sido favorável para reduzir, para introduzir planos de redução da circulação automóvel, mas realmente há um problema que é o seguinte: há, sobretudo, que nas zonas residenciais, que por vezes constituem atalhos, começa-se a circular como se estivesse a circular em pré-autoestrada. E, portanto, a circulação tem que... A segunda questão é que realmente é preciso a sinalização e a informação às pessoas. 80% ou 90% das pessoas que estão aqui
circularam hoje pela Avenida de Ceuta, penso eu. A Avenida de Ceuta tem, há meses, 4 vias reduzidas a 2. Provavelmente deve estar lá num canto uma autorização administrativa para a obra que diz que aquilo é feito, mas a maioria dos cidadãos não sabe que é um chauffeur de táxi, disse-me que ali era uma estação do metropolitano, acho que não é, pá. Eu sei que não é, eu sei que não é. Outro diz que aquilo é de etar, não é. Aquilo trata-se do problema da consolidação de um veio de água que há ali, o Caneiro de Alcântara tem ramificações. Não custa nada haver a sinalização e a explicação. Esta atitude dos poderes públicos, ou dos poderes que se julgam muito poderes, não darem cavaco ao digno cidadão, é uma coisa que eu acho que não pode ser e que é preciso nós sabermos o que se está a fazer. E por isso eu aconselharia, ou permitir-me-ia recomendar ou lembrar que em toda esta operação é essencial uma boa informação e não esquecer que a boa informação não é a última que a informática inventa, é aquela que realmente penetra e é compreendida. E há uma faixa enorme da população que está completamente a navegar neste momento porque a informática nem foi boa sequer para se marcarem audiências com o Ministério das Finanças durante o tempo da pandemia. Muito obrigado, era isto que eu vos queria dizer. O Crisóstomo e a Susana, não sei se será tempo para fazer a sua apresentação, mas pelo menos faz uma... Sim. Mas eu, de qualquer modo, Susana, gostaria que, não havendo tempo para a apresentação... Sim, mas estou só a dar orientações para a gente também não fazer. Não estamos em plenário, pá. Ter que ouvir a Obrigado. nossa coisa. Mas, no mínimo, as questões fundamentais, depois logo se vê, também. Bom, a minha vida profissional Foi terminou bom, há minha 12 anos. Na altura, portanto, a minha última função foi integrar a Administração Pública dos Transportes Terrestres, Direção-Geral de Aviação, Direção-Geral de Transportes, Direção-Geral de Aviação, Direção-Geral de Transportes Terrestres e o Regulador Ferroviário, não é? A tarefa foi executada com algum sucesso e economia de meios, não é? Julgo eu, sem comprometer a qualidade, não é? Portanto, dos serviços, não é? Portanto, e, enfim, o meu afastamento relativamente ao setor dos transportes desde essa data é efetivo, não é? Portanto, e o que vos posso dizer que seja, digamos, tanto seja contemporâneo, não é? Portanto, é resultante de leituras um pouco dispersas que vou fazendo. Agora, o que vos posso dizer é que ao longo da minha carreira profissional, que começou precisamente em 1968 no setor dos transportes, é uma visão, de uma forma geral, positiva, embora haja setores, não é, que tenham observado algum, como dizer, alguma pane, não é? Portanto, designadamente o setor aeroportuário, não é? Onde, tendo começado um primeiro estudo precisamente nesse ano, no ano seguinte à minha entrada, não é? Portanto, ainda hoje, não é? Portanto, se está para decidir o que é que se vai fazer em matéria de novo aeroporto de Lisboa. Mas muita coisa se fez, não é? Portanto, de interessante, às vezes em circunstâncias terríveis. Recordo que a primeira intervenção do Fundo Monetário Internacional, portanto, é uma intervenção do 1980-81, não é? Portanto, mas teve uma consequência perversamente positiva, diria eu, não é? Portanto, que foi a elaboração de um plano de transportes baseado em estudos de mercado, não é? Portanto, modelos de modelação, portanto, de setorial, não é? Portanto, e programação de investimentos. É consequência desse plano comandado pelo FMI que tivemos um plano rodoviário nacional, que tivemos um plano de modernização e reconversão ferroviária, tivemos um plano de desenvolvimento portuário e até tivemos um plano aeroportuário que, salvo no que diz respeito ao aeroporto de Lisboa, não é? Portanto, foi tendo algum sucesso, não é? Portanto, esse tipo de planeamento desapareceu um bocado, não é? E foi substituído por programações, não é? Portanto, nem sempre baseadas em estudos significativos, não é? De mercado, não é? Portanto, ou observação de tendências, não é? Ou a integração
outras dinâmicas, não é? Mas o que temos hoje é, evidentemente, muito melhor do que o que tínhamos há muitos anos, não é? Portanto, a sessão de hoje, associada a este desenvolvimento da Carris Metropolitana, não é? Para mim, marca duas coisas que são extremamente interessantes. É a primeira vez que no setor rodoviário da área metropolitana aparece uma oferta programada e integrada, não é? Portanto, e, ao mesmo tempo, se prega o último prego no caixão do Regulamento de Transporte Automóvel, não é? Portanto, quer, digamos, a última subsistência do chamado condicionamento industrial, que, enfim, tanto limitou a nossa vida económica durante dezenas de anos, não é? E só isso seria motivo para comemorar neste momento. E põe-se a questão, digamos, tanto de como é que nós planeamos, não é? Portanto, sobretudo a área metropolitana, não é? Portanto, através da realidade, a realidade é, digamos, aquilo que chamaria um mapa à escala, não é? Portanto, com todos os parâmetros escritos cá em baixo, não é? Os modelos são coisas muito mais simplificadas, não é? E é com eles que, intelectualmente, nós temos que trabalhar, não é? Porque o racionalismo não permite a tal visão, digamos, tanto integradora total, não é? Passamos ao primeiro aspecto, que é uma tendência importante, não é? Portanto, da população na área metropolitana. É óbvio que tem crescido ao longo dos anos, não há dúvida, não é? Portanto, mas atenção, não é? Portanto, quando formos ver os segmentos, não é? Portanto, da população, portanto, isto não corresponde à ambição daquilo a que chamaríamos, portanto, o pequeno e médio autarca, que era ter uma população jovem e pujante, não? Não. A população está cada vez mais velha, não é? Portanto, isto só por si dá, digamos, tanto gera a noção de que vai ser necessário dar cada vez mais atenção aos segmentos mais idosos da população, o que, pelo menos em termos de acessibilidade à rede de transportes públicos, é uma conclusão imediata, que nem sempre se verifica, não é? Uns temas são mais fáceis, como é o caso dos autocarros, basta rebaixar um bocadinho o piso, não é? Portanto, e a questão já está resolvida, não é? Portanto, melhorar os acessos a uma estação de caminho de ferro ou mesmo a uma estação metropolitana já não é uma coisa tão fácil, não é? E, digamos, portanto, isso condiciona muitas pessoas, não é? Na utilização desses modos de transporte mais pesados. O seguinte, por favor. Isto dá-se num quadro nacional em que praticamente todas as regiões têm um retrocesso da sua população. E a área metropolitana de Lisboa tem um ligeiro progresso, não é grande, é 2%, não é? Tal como o do Algarve, só que 2% numa base de 2,5 milhões de habitantes, portanto, é significativamente maior do que 2% num Algarve com 300 mil habitantes, não é? Portanto, a responsabilidade, portanto, é grande, embora, digamos, tanto, não possamos esquecer a questão de que parte do crescimento resulta, portanto, do crescimento da duração da vida das pessoas, não é? E do tal crescimento do segmento da população mais idosa. Ora, o seguinte, por favor. Este desenvolvimento populacional da área metropolitana ao longo destes muitos anos dá lugar a um sistema de ocupação do território, não é? Portanto, com zonamentos, não é? Portanto, eu não os vou aqui, digamos, tanto clarificar, mas, portanto, dá a ideia de que há uma complexidade grande quando se trata de planear os nossos sistemas de transporte. Isso fica imediatamente à vista nos dois slides seguintes. Isto é, digamos, a evolução da ocupação urbana do solo entre 90 e 2000. Enfim, vemos ali umas manchas, não é? Às vezes com alguns vazios, não é? Portanto, entre elas, não é? Mas quando passamos para o slide seguinte, vemos a evolução entre 2000 e 2009, não é? E a mancha, digamos, alarga significativamente, o que evidencia que o solo começa a tornar-se, pelo menos nas zonas de maior procura, um bem raro e caro, não é? Portanto, podemos passar adiante. Há questões, não é? Portanto, que podem ser significativas na geração de procura de transporte, não é? E suscitar condicionamentos graves, mas, por exemplo, no plano comercial, quando temos aqui, digamos, a localização das áreas, não é? Comerciais com mais de 1000 metros quadrados, dá-me a impressão que estamos razoavelmente à vontade, não é? Portanto, tal é a dispersão, portanto, da atividade comercial, não é? Portanto, o que dá jus àquela ideia do
dos portugueses como os comerciantes espalhados pelo mundo, mas também centrados, não é? Portanto, na sua área metropolitana. Passando ao seguinte, não é? Portanto, temos aqui um mapa interessante, não é? Portanto, que tem duas realidades. Na parte norte, não é? Portanto, temos ali uma marcação das densidades populacionais, que são altas, à volta dos eixos, não é? Portanto, onde há transporte em sítio próprio, não é? E na margem sul, como isso é mais raro, não é? Portanto, a densidade populacional, portanto, é mais escassa, não é? Portanto, e, portanto, vemos que, de facto, o desenvolvimento de sistemas de transporte em sítio próprio tem uma influência significativa na densidade populacional. Podemos ir adiante. Isto dá lugar a um modelo, não é? Portanto, que é do PROT de 2002, não é? Portanto, é o último plano de reordenamento de território oficialmente aprovado, é o de 2002, não é? Portanto, houve várias tentativas de atualizar o PROT, não é? Portanto, designadamente por volta de 2007, 2008 e agora o último relatório data de 2017, não é? Portanto, mas tudo isto tem, digamos, tanto marcado passo, não é? Portanto, e não tem conduzido a novas ideias, não é? A única nova ideia, portanto, que se detecta aqui, digamos, portanto, é aquela manchinha amarela com o avião, não é? Portanto, do aeroporto na margem sul, não é? Portanto, que corresponde, digamos, portanto, à nossa PAN, não é? Portanto, de planeamento. As locações têm sido estudadas, não é? Portanto, a vários níveis. Aqui temos um modelo das locações interregionais, não é? Regionais e interregionais, não é? Portanto, que mostram bem o papel da área metropolitana de Lisboa, não é? Normalmente não é algo que seja muito evidenciado, não é? Portanto, mas, de facto, é polo gerador, não é? Portanto, deste tipo de deslocações. E no seguinte, que já é muito velhinho, não é? Portanto, que é do plano tem aqui as locações pendulares de 91, embora haja elementos novos, não é? Portanto, sobretudo do censo de 2011, não é? Portanto, quem tem elaborado os relatórios destes planos, é? Tem-se esquivado um bocado, não é? Portanto, a fazer as representações que tornam isto mais intuitivo. Podemos passar. Foco aqui um aspecto que é do setor da saúde, não é? Portanto, este primeiro mapa mostra a localização dos cuidados primários, dos estabelecimentos de cuidados primários de saúde. Como vemos, é uma rede relativamente densa. O seguinte, é dos hospitais, é bastante menos denso. E aqui põe-se uma interrogação relativamente ao setor dos transportes, não é? Portanto, bom, se nós tivéssemos que contar exclusivamente sobre o sistema hospitalar, não é? As necessidades do setor de transportes, não é? Para, digamos, tanto dar vazão ao tráfego gerado por estes estabelecimentos hospitalares, seria muito grande. Mas o slide anterior, com aquela dispersão da rede de cuidados de saúde primários, não é? Portanto, dá-nos algum consolo, desde que sejamos capazes de garantir a qualidade desses estabelecimentos de cuidados de saúde primário, ponto 1, e ponto 2, que não é menos importante, como diz aqui o meu camarada do lado, não é? Portanto, é preciso convencer as pessoas que vale a pena ir aos estabelecimentos de cuidados primários de saúde, não é? Que há uma grande relutância, não é? Portanto, para além daqueles que nem querem ouvir falar em sistema de saúde pública, que são cerca de 15% da população, e atenção que isso conta, não é? Mas esses também têm aqui a sua resposta no sistema privado de saúde, que está representado ao lado do sistema público. Podemos passar adiante. Além disso, temos o problema, não é, portanto, do ambiental. São tendências, portanto, que estão a marcar as decisões em matéria de planeamento, não é, portanto, e, enfim, digamos aqui na análise do PNPOT, não é, relativa PNPOT, o Plano Nacional de Política de Ordenamento de Território, não é, de 2008, não é? Fazem menção, 2018, já é esta é a alteração de 2018. Incidem sobretudo na questão do aumento da temperatura, nas alterações de padrões de precipitação e na subida do nível do mar. As duas primeiras, não é? Bom, talvez não tenham uma grande influência no setor dos transportes, não é? Claro que o regime termodinâmico dos motores, não é? Portanto, dos veículos, fica afetado, não é? Porque o diferencial de temperaturas é mais estreitinho, não é? Portanto, com menos precipitação haverá mais poeiras no mar e, portanto, a manutenção, digamos, associada à acumulação de poeiras pode ter efeitos negativos, não é? Portanto, a subida do nível médio do mar, em relação ao qual a maior parte das pessoas tem um grande ceticismo, essa pode ou não ter consequências dramáticas. E então
só por graça, não é? Portanto, em vez de estarmos a construir um aeroporto na margem sul, talvez a dado momento seja necessário pensar em construir um dique, não é? Portanto, entre Cacilhas e Lisboa, não é? Portanto, para evitar a subida do mar no interior do estuário do Tejo. Não é nada que não exista noutros países, não é? A Grande Barreira de Londres, não é? Portanto, foi concebida especificamente para isso. Passo isto muito rapidamente, não é? Portanto, são aspectos específicos das alterações climáticas, precisamente em termos de temperatura, de precipitação, portanto, e de subida do nível do mar. Mas não vale a pena, digamos, tanto insistir muito nisso. Estas tendências, não é? Portanto, não têm tido tradução gráfica em atualizações daquilo que se chama a rede ecológica da área metropolitana de Lisboa. A última representação que eu consegui obter foi esta de 2002, que não é de interpretação fácil, diga-se de passagem, não é? Portanto, mas podemos passar adiante, não é? Portanto, e pensar agora na questão seguinte, não é? Portanto, o que é que serão as infraestruturas e serviços de transporte que são necessários, não é? Dentro desta perspectiva da estratégia para melhorar. Portanto, temos aqui, digamos, uma rede consolidada de serviços ferroviários suburbanos e de infraestruturas, não é? A mais moderna das quais é o eixo ferroviário Norte-Sul, não é? Portanto, e a linha de cintura, não é? Modernizada. Temos aqui o plano temos aqui o plano o metropolitano de Lisboa, não é? Portanto, o último plano, não é? Portanto, que está aprovado, não é? Portanto, que contempla todos os elementos, não é? Portanto, que hoje estão... isto é a rede atual, né, neste momento. Temos aqui uma avaliação do impacto do tráfego rodoviário, não é? Portanto, na área metropolitana de Lisboa, de modo a contribuir para as tais 325.000 entradas diárias dentro da cidade de Lisboa e a forma como elas distribuem, não é? Onde observamos, não é? Portanto, que a autoestrada dita de Cascais, não é? Portanto, é o maior contribuinte, não é? Seguindo-se depois, portanto, o eixo norte-sul através da ponte sobre o Tejo. Podemos passar. Temos aqui, digamos, portanto, um mapa que integra as duas redes em sítio próprio na área metropolitana de Lisboa, não é? Portanto, quer o caminho de ferro, quer o metropolitano de Lisboa, quer o metro sul do Tejo, não é? Portanto, que evidenciam uma certa coerência, não é? Portanto, não evidenciam tanto a cobertura do território. Passando de novo, temos aqui já o plano de expansão do metropolitano de Lisboa, não é? Portanto, onde já, digamos, tanto se integra, não é? Portanto, a chamada linha circular, não é? Portanto, e o prolongamento da linha vermelha, a par de outros elementos, não é? Portanto, noutras zonas. É um plano ambicioso, não é? Não é tão ambicioso como aqueles planos que foram anunciados no fim do primeiro governo do engenheiro Sócrates, não é? Ou pela vereadora municipal Assunção Cristas, numa altura em que teve uma campanha eleitoral. Era, de facto, metropolitano para todo lado, não é? Portanto, nem sei se sobrava espaço para mais alguma coisa. Mas este é o plano do metropolitano que existe neste momento. Vê-se que é apenas, digamos, portanto, aqui esta componente da linha circular, em obra, não é o que está planeado ou deixado de planear. Foi definida uma hierarquia de prioridades, não é? Portanto, do metropolitano de Lisboa, que me parece curiosa, não é? Portanto, primeiro é o prolongamento da linha do Rato, não é? Portanto, até ao Caixo de Dré. É um bom projeto, não é? Portanto, vai diversificar, não é? Portanto, os destinos, portanto, de quem chega de comboio ao Caixo de Dré, não é? Portanto, e nesse sentido é um bom projeto. Ele tem elementos fracos, como tudo tem na vida, não é? Portanto, tem o problema do conflito com a ligação a Odivelas, que dá grandes reclamações, e possivelmente, se um dia se fizer a outra ligação do aeroporto à rede, também vamos ter outro conflito, não é? Mas a vida sem conflitos também é um aborrecimento, não é? Portanto, e temos que viver com isso. A segunda prioridade é o prolongamento da linha vermelha, não é? Portanto, que eu pus aqui até Campo de Ourique Prazeres, embora, digamos, tanto por vezes acrescente mais qualquer coisa, não é? E a terceira é o prolongamento de telheiras, não é? Portanto, até à zona da Pontinha, de forma a atingir o parque de material oficinal, não é? Portanto, são projetos que talvez não estejam tão maduros como o projeto da linha circular, não é? Portanto, mas, enfim,
não me atrevi a comentá-los sequer, não é, neste momento, só do segundo. Aqui as questões começam a ficar mais complicadas, não é, portanto, porque aparecem outras ideias, não são do metropolitano propriamente dita, uma ideia de um metro ligeiro entre Santa Apolónia e Sacavém, mesmo ao lado da linha de caminho de ferro, não é, portanto, em que o troço entre Santa Apolónia e Braço de Prata, em vez de precisar de uma mera reparação, precisava de uma modernização, inclusivamente a ponto de poder incluir algum interface intermédio, não é? Portanto, mas, enfim, isto está um bocado associado a entendimentos que houve entre a Câmara de Lisboa e a Câmara de Louros, não é? Que neste momento estão em causa. O segundo é a extensão da linha vermelha Alcântara e o Alto Santa Mar, não é? Portanto, eu não pus na anterior porque nunca percebi muito bem onde é que acabava, se era em Alcântara, se era no Alto Santa Mar. Em minha opinião, há aqui uma questão delicada, não é? Portanto, de concorrência, não é? Portanto, com o papel do caminho de ferro nesta zona, não é? Portanto, na medida em que parece difícil não pensar na ligação da linha de Cascais à linha da cintura, não é? Para a integração na rede nacional. Mas este é outro dos aspectos que, infelizmente, não é? Portanto, também é como o aeroporto de Lisboa, anda para trás, anda para a frente, não é? Portanto, uns presidentes de Câmara querem enterrar a linha, não é? Portanto, outros querem ressuscitar a linha, não é? Portanto, e não chegamos a conclusões muito evidentes. E depois, mais recentemente, apareceram, digamos, tanto outras ideias à volta de 3 linhas de metro ligeiro, elétrico rápido, ou bus rápido de trânsito, não é? De Alcântara até, digamos, à Cruz Quebrada, que me parecem, esta ideia, sobretudo de ligação à Cruz Quebrada, parece uma ideia um bocado peregrina, não é? Na medida em que não é zona geradora de coisa. Podemos passar? Portanto, temos ali a imagem da ligação de Santa Apolónia a Sacavém pelo tal metro ligeiro e deste lado, não é? Portanto, a ideia das tais 3 linhas, não é? Portanto, que iam dar a vários lados, uma delas à Cruz Quebrada. Passando. Para a ferrovia, há relativamente pouca coisa. Evidentemente, põe-se a questão de ligar a linha de Cascais à linha da cintura, não é? Portanto, põe-se a questão, portanto, de modernizar a ligação entre Santa Apolónia e o Braço de Prata, não é? Põe-se a questão mais escondida, mas que é extremamente importante, porque restringe muito a capacidade do serviço ferroviário, que é de fazer um upgrade do sistema de comando e controle de circulação ao longo da linha de cintura, que é altamente restritivo em termos de capacidade. Não se poderão injetar mais comboios vindos do Sul, não se poderá injetar comboio vindo da linha de Cascais, se não houver um upgrade. E aí é uma questão chave, que é a seguinte: ou a tecnologia atual comporta um upgrade, ou vai ser preciso substituir a tecnologia por uma daquelas tecnologias japonesas que permitem um comboio em cada minuto, não é? Portanto, fora disso, em matéria de infraestruturas, portanto, fica aqui, digamos, tanto a questão de haver ou não haver uma terceira travessia do Tejo, não é? Que se pensou em dada altura, não é? Portanto, depois como se pensou dentro daquela perspectiva do já agora, não é? Portanto, não era só uma ponte ferroviária, passava também a ser uma ponte rodoviária, e esse aumentozinho de Valência, não é? Portanto, custaria nada mais, nada menos, mais 700 milhões de contos, não é? Portanto, perdão, 700 milhões de euros, não é? Portanto, o que tornava o projeto inviável, não é? E inviável continua. É claro que isto tem, digamos, tanto algumas vantagens, agora que se está a fazer um upgrade significativo das ligações à Espanha, não é? Portanto, desde que fique concluída uma nova ligação entre Évora e Elvas e se faça, digamos, alguma melhoria, portanto, entre Évora e Elvas, e se faça alguma melhoria entre Évora e o Pinhal Novo e depois entre o Pinhal Novo e a margem norte, não é? Às tantas põe-se o problema da capacidade da travessia da ponte 25 de Abril e vai ser necessária mais uma travessia. E com isto me despeço, não é? Portanto, para esclarecer o que poderiam ser as tais estratégias para melhorar. Obrigado. Eu, se soubesse, tinha posto a Susana a falar em primeiro lugar, porque a Susana é uma pessoa muito cumpridora em termos do tempo, e a gente alargou-se muito mais do que aquilo que estava previsto. Peço imensa desculpa, nomeadamente ao Sr. Secretário de Estado, mas a gente começou bastante atrasado. Mas eu não queria deixar de dizer. Eu acho que aquilo que esta apresentação ilustra é que, de facto, continua a fazer imensa falta uma entidade qualquer que pense isso no seu conjunto. Basta olhar aquele... Crisóstomo Teixeira fez aquilo que o engenheiro Líbano Monteiro fez, foi meter
numa série de slides, tudo aquilo que se anda a falar, tudo aquilo que se anda a defender, tudo aquilo que se anda a coisa, como qualquer pessoa que anda nos transportes há algum tempo olha para aquilo e percebe que aquilo é completamente incoerente, tem coisas a duplicar, há opções que são contraditórias, não é? E que falta uma integração muito grande daquilo com o próprio território, não é por acaso algumas daquelas coisas do território apareceram. Há zonas do território que não são servidas, ou dificilmente são eficientemente servidas por um transporte coletivo em sítio próprio, nomeadamente sobre carril, porque não tem a densidade para uma coisa dessas. E, portanto, é deitar dinheiro fora. É evidente que nós agora vamos ter uma chuva de milhões da Europa, mas era bom que os aproveitássemos de uma forma bastante eficiente. Mas não queria, o Sr. Secretário de Estado dando-nos autorização de ter mais algum tempo, eu agradeço imenso a sua amabilidade, para que a Susana apresente aquilo que é, dentro da sua visão, aquilo que são as grandes questões que o futuro estão a colocar. E eu acho que há uma mudança de paradigma, vou-me antecipar só um bocadinho para enquadrar a sua intervenção, há uma mudança de paradigma extremamente importante. Este grupo de pessoas que aqui está mais velho, de cabelos brancos ou já sem cabelo, trabalharam numa altura em que era preciso dar resposta a massas, a grandes volumes de deslocação de pessoas. A grande prioridade era essa, era conseguir dar transporte às pessoas. Não é? Hoje em dia, eu continuo a achar que ainda há alguns aspectos que têm a ver com isso, face aos volumes que estão em causa, mas há claramente um outro tipo de preocupações que têm que estar presentes quando se está a planear transportes, e é isso, sobre isso que a professora vai falar. Muito obrigado e desculpe. Não, obrigada eu. Vou passar se calhar a parte do comentário. Claro. Eu vou tentar fazer uma espécie de apresentação como havia há uns anos uma peça de teatro que era Shakespeare em 97 minutos. Eu vou tentar apresentar a estratégia de mobilidade em 5 minutos, também para não abusar da paciência e para ver se o Sr. Secretário de Estado tem pessoas na sala, porque senão daqui a pouco não está cá ninguém. Portanto, de certa forma, esta apresentação é muito visual e vem um bocadinho ao arrepio. Portanto, nós temos passado grande parte do dia de hoje a falar da oferta. E até hoje pensámos nas acessibilidades como one fits all. Portanto, era um bocadinho tamanho único, como na roupa nós oferecíamos e serviam-nos para todos, mesmo que quando considerávamos modo a modo. Ou às vezes olhávamos motivo a motivo, mas pensávamos pouco, porque até estávamos preocupados com outro tipo de coisas, naquilo que são as pessoas. E, na verdade, hoje nós estamos numa altura em que precisamos de pensar nas pessoas. E, portanto, hoje já falámos aqui destes temas todos e neste painel também se trouxe muito destes temas. Portanto, a qualidade de vida e os transportes estão inequivocamente ligados e, neste momento, não é apenas na dimensão individual, é na dimensão económica e na dimensão da prosperidade daquilo que nós entendemos como a sociedade. Nós hoje vemos as pessoas a escolherem o sítio onde trabalham em função daquilo que também é o transporte e o que é que proporciona. Portanto, quando nós pensamos, este papel que a TML está aqui a desempenhar é também um papel de sobrevivência da metrópole e do país. E, portanto, isso é muito importante quando nós pensamos esta dimensão. Depois temos clientes muito mais exigentes. Eu estava aqui a ouvir um pouco toda esta resenha do que é que foi a experiência e saltou-me aqui a ideia do momento. Nós precisamos de atender no momento aquilo que precisamos. Já não temos tempo para esperar. O nosso delay é cada vez mais pequeno, porque tem que estar no telemóvel, tem que estar agora. E, portanto, esse é um desafio que vem aqui. E não é o meu, não é o nosso, é o meu. Portanto, nós temos que responder a essas necessidades. Depois, estávamos muito preocupados com a descarbonização, agora tivemos aqui uma interrupção muito valente que tem a ver com esta questão da dependência energética. Portanto, é um tema que ainda não percebemos bem quanto tempo vai durar e até onde é que vai, mas claramente reposicionou e a nossa agenda é necessário termos deslocações mais eficientes. Felizmente, as nossas infraestruturas e redes de transporte já estão muito consolidadas, a rede rodoviária já está. Agora estamos a dar aqui, de facto, um grande, quando digo infraestruturas e oferta, portanto, aqui a rede da Carris Metropolitana já está aí ao virar da esquina, vai-nos trazer um upgrade tão grande da oferta, portanto, podemos passar para a outra camada da informação. A tecnologia e a capacidade de tratamento, armazenamento de informação, já percebemos que não é uma dificuldade, portanto, já está dominada, é uma questão de querer, haver a vontade política, haver os recursos, e a descarbonização dos transportes, agora pode ficar um bocadinho ali atrás, mas é um tema que está em cima da mesa e não vai sair, porque é mesmo a virar da esquina. E eu passo agora para falar, no fundo, nós estivemos sempre a falar da oferta, agora temos que pensar na procura, e a procura não é um abstrato,
temos pessoas concretas. Há pouco falaram um pouco nos mais velhos, nos que nós estamos a falar, mas também estamos a falar das crianças. Nós temos uma grande dependência do transporte individual das crianças, estão aqui alguns números, não vos vou massacrar com eles, e temos que refletir se é sobre isto que nós queremos, porque são estas crianças que no futuro vão tomar decisões sobre como é que vão fazer a repartição modal, e a verdade é que elas usam o automóvel, ou os pais não permitem que elas utilizem os transportes públicos ou andar a pé, porque existem dados objetivos que dizem que existem problemas de segurança aos quais nós temos que atender, mas ao não estarmos a deixar que as crianças se movimentem de forma mais livre, estamos a retirar a independência e estamos a ter outros problemas que são colineares. Nós temos esta tendência de fatiar os problemas, mas temos aqui questões de saúde que têm que ser atendidas e de bem-estar e que importa ter em consideração. Portanto, só temos aqui um mapeamento. Este é um caso concreto, não vou citar porque não pedi autorização, porque foi tudo muito acelerado, mas este cenário é de um caso concreto, mas é o nosso país, é o nosso contexto, as nossas crianças fazem deslocações curtas, mas sempre com um adulto e muitas vezes de carro. Nós andámos a ensaiar alguns exercícios de perceber escola a escola, portanto, isto não é um exercício abstrato, portanto, não é uma quantidade, é um concreto, portanto, nós temos que perceber escola a escola como é que aquela realidade se integra. Aqui vemos dois exemplos. Numa, as coisas até não estão muito mal e, portanto, verifica-se que, se nós introduzimos algumas medidas, existe uma propensão elevada para a mudança. Na outra, foram assinaladas maiores dificuldades e a mudança é mais difícil. E isso significa que nós temos que ter soluções concretas para casos concretos, com soluções concretas. E depois, aqui falámos, estou num painel com mais alguns anos do que eu, mas às vezes falamos nos idosos, mas que idosos são estes que nós estamos a falar? São destes ou destes? É porque cada vez são mais destes. Estamos a falar de pessoas, a nossa esperança de média de vida cada vez é maior, reformamos cada vez mais tarde, mas apesar de tudo temos muitos anos de vida útil, ativa, em que queremos mover-nos, queremos fazer coisas. E, nesta altura, temos que começar a pensar o que é que estas pessoas precisam, o que é que estas pessoas querem, porque, neste momento, elas estão a andar de carro e, portanto, temos que procurar ter soluções concretas para este segmento de pessoa que foi daqueles que cresceu mais e vai continuar a crescer mais na nossa sociedade. Não tínhamos ilusões sobre esta matéria, portanto, temos que procurar ter respostas também para esta população. E depois temos a questão da pandemia, não é? Portanto, nós passámos todos muito tempo em casa, nem toda a gente, mas alguma, e, portanto, estamos agora a debater com estes desafios. Ainda à hora do almoço estávamos a falar, as pessoas gostaram de estar em casa, umas mais, outras menos, mas, na verdade, provavelmente a situação não vai ser a mesma e a mobilidade tem que se adaptar a isso. É uma oportunidade, é um desafio. E, portanto, é preciso pensar ao nível das autoridades, isso está a ser feito, há aqui uma oferta, os tarifários também permitem acomodar, mas é também uma ameaça, porque se eu vier menos vezes ao meu local de trabalho, se calhar a minha tentação de ir de carro, mesmo que o combustível seja muito elevado, é maior. Portanto, há aqui que procurar dar respostas. E isso passa também por envolver as entidades, as empresas. Portanto, não estamos a falar da loja pequenina, que tem 2 funcionários, mas temos muitas empresas, temos universidades, hospitais e por aí adiante, que têm um grande número de trabalhadores e para as quais é preciso dar resposta. E a mobilidade não passa apenas por transportes. Às vezes, e este é um exemplo de um exercício que nós fizemos, passa por reduzir a necessidade de deslocar, portanto, criar soluções próximo do local de trabalho, em que a pessoa pode resolver um conjunto de atividades e de necessidades ali na zona, e são soluções tão simples quanto diversificar os menus de almoço na cantina lá do sítio. Isto é mobilidade, não é, mas influencia, e nós temos que começar a ter uma visão mais ubíqua da forma como trabalhamos estas questões, até porque a informação está muito mais facilmente disponível e é muito mais fácil trabalhar. Depois, para termos a noção de que isso é uma coisa que nós já andamos a dizer há muito tempo, as soluções nunca são únicas. E portanto, este foi, naquele exemplo ainda da cantina, de como nós abordámos esta questão. Aqui também tínhamos alternativas, portanto, tínhamos pacotes, testar como é que, com soluções diferentes, nós tínhamos estímulos diferentes e transferências modais diferentes. E, portanto, tínhamos aqui um objetivo que aparentemente não é muito ambicioso, mas que é reduzir em 10%
a cota modal do TI e foram pensadas soluções diversas e depois os diferentes impactos. No primeiro caso, que é um cenário otimista, maior transferência, 2 dias por semana de teletrabalho, aposta nas bicicletas e num shuttle, até se quase não se duplicava, mas estávamos quase a duplicar aquilo que eram os objetivos. Portanto, para dizer que se nós pensarmos de forma organizada, conseguimos obter melhores resultados, não basta pensar apenas na oferta, temos que pensar na procura. Passando para outra camada muito importante, aquilo que é a nossa procura, nós, as pessoas, são os turistas. Portanto, nós tivemos aqui esta pequena interrupção da pandemia, diminuiu, mas se considerarmos os números de 2019, que agora são o nosso business as usual, tínhamos realmente 27 milhões de turistas em Portugal. Lisboa era a 5ª principal cidade para as deslocações de curta estadia e 8,5% do VAB era neste setor. Portanto, provavelmente temos que olhar para ele de forma mais atenta e pensar a mobilidade também nesta dimensão e, mais uma vez, a mesma solução não serve para todos. E, portanto, nós temos que compreender, é a altura de começarmos a pensar no turismo, considerando as várias camadas. E temos o turismo de cidade, o turismo de negócios, o turismo de lazer, enfim, há aqui uma multitude e para cada um há uma resposta de mobilidade que é diferente do outro. E isso tem que ser atendido. Da mesma forma, é diferente quando nós viajamos sozinhos, é uma experiência com pouco dinheiro, ou vamos com a família e com crianças pequeninas, ou vamos num grupo, ou temos alguém com restrições de mobilidade. A mobilidade, a acessibilidade tem que dar também resposta a esta questão e tem que ter respostas transversais em toda a experiência, portanto, nas chegadas e partidas, de como estamos cá, como é que a informação e o marketing se relacionam connosco e como é que nós cooperamos na diversidade entre aquilo que é o turismo e aquilo que é os transportes. E, portanto, este é o foco. E, portanto, no fundo, para vos dizer que para quem anda a trabalhar na área do planeamento, da mobilidade, e no fundo o reflexo que nós fazemos é que precisamos de evoluir no sentido da mobilidade sustentável, muito mais baseada na participação pública. Nós temos que entender muito melhor. Portanto, falamos em inquéritos, os inquéritos à mobilidade são importantes, mas nós precisamos de ouvir as pessoas para perceber efetivamente o que elas querem. Às vezes são coisas pequeninas, que é o elo que falta para aquela ligação ficar perfeita. E não é a infraestrutura, é se calhar o painel. E, portanto, às vezes nós focamos numa coisa e esquecemos de outra. E, portanto, com a participação pública, ouvindo as pessoas, ganhamos muito. Por outro lado, tirar a partir da informação disponível. Tivemos aqui o painel da informação, da tecnologia, portanto, há imensa informação disponível. É tempo de não fazer tábua rasa, ir buscar, aproveitar e depois aprofundar e focado nas soluções. Nós adoramos diagnósticos, sentimos-nos muito mais confortáveis, é assim mesmo, mas é a altura de nos focarmos nas soluções. E, portanto, passando aqui isto rapidamente, aqui acho que a grande mensagem que hoje tiramos desta sessão e eventualmente daquilo que é a nossa reflexão que temos vindo a fazer nesta área é que, do ponto de vista do domínio das tecnologias, eu acho que já o temos de uma forma bastante madura, das metodologias. As tecnologias estão disponíveis, também não são um obstáculo, as soluções são conhecidas e são diversas. Temos é que incorporar esta ideia, eventualmente de uma forma mais firme, que uma mesma solução não serve toda a gente e nem toda a gente quer ou precisa das mesmas soluções, mas nós neste momento já temos a maturidade, a qualidade e a assertividade que nos permite dar este salto e acho que a TML já está a ensaiá-lo, passando esta fase, de certeza que é este um dos caminhos que vai seguir. Espero ter cumprido. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu acho que valeu a pena para quem pôde estar aqui até um pouco mais tempo. Isto não foi uma mesa redonda, como todos perceberam, foi mais um poliedro facetado, que tem, no entanto, um fio condutor e que tem muito a ver com a preocupação da visão de longo prazo, tem muito a ver com a necessidade de planear de uma forma integrada, abrangente, tem muito a ver com o problema da procura de compromissos que possam gerar consensos para garantir estabilidade nas políticas, que isso é muito importante, e tem muito a ver com aquilo que a Susana também explicou, é que hoje em dia a diversidade é muito maior, quer ao nível do que são os diferentes segmentos de procura, quer aquilo que são o tipo de soluções que devem ser adaptados a todos eles de uma forma que sejam coerente com o sistema, mas que permita um grau de liberdade e um grau de
interatividade muitíssimo maior do que aquilo que nós estávamos habituados. Muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado a todos.